Amém. Vamos ler uma porção desta palavra e depois, sobre o decorrer da mensagem, nós vamos ficar em Isaías 36. Nós não vamos... É uma palavra muito direcionada, é dentro do texto. Apenas haverá um exemplo fora desse texto, né? Mas nós vamos ter o aprendizado aqui em cima desse texto do que Deus falou ao meu coração. Então vamos ler uma porção dessa palavra que diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Síria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna, o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. E em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos que dele dependem. E se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, não são deles os altos altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavalaria neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará cavalos e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então Eliaquim e Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fale com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não nos fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta manhã. Espírito Santo, fica à vontade. Passeia no nosso meio, porque estamos aqui em nome de Yeshua, em nome de Jesus, nome poderoso. E se nós entendermos isso, maravilhas vão começar a acontecer agora. Porque, Senhor, tu não dependes, Senhor, de nada, a não ser que o homem coloque o seu coração e confie no teu poder e na tua palavra. Senhor, tu és poderoso. Por isso, Senhor, eu te peço, se alguma pessoa estiver doente, cura ela agora, Senhor. Cura nesse instante toda dor, toda inflamação, todo mal-estar. Que você seja curado agora, em nome de Jesus. Ó Deus, que eles recebam um renovo nesse momento. Que Senhor, o Espírito deles receba a presença do Espírito Santo. Eu quero declarar a presença do Espírito Santo sobre a tua vida agora, para que você possa entender aquilo que Deus tem para nós. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor me deu um tema a respeito dessa palavra. Entenda os níveis de guerra. Entenda os níveis de guerra. E nós pode tirar aí, tá, meu querido? Que nós você vai acompanhar aqui comigo. Deixa no símbolo. Nós precisamos entender certas coisas. Esse texto, quando Deus me trouxe esse texto, um texto tão conhecido, eu amo, os irmãos sabem que eu amo essa porção dessa palavra, né, que mostra como Deus age. Mas, para você se situar, porque nem todos conhecem a palavra de Deus, às vezes as pessoas que estão nos escutando não conhecem, esse rei é o rei de Judá, esse rei é um rei da parte sul de Israel. Ele vem, né, sucessor de sucessor de Davi. Por que nós falamos isso? Porque toda essa dinastia, todos esses reis que vieram, veio depois de Davi. Então, vem rei Saul, mas rei Davi, depois Salomão, houve um problema, é só para situarmos, não vamos falar, não vamos aprofundar essa parte histórica. Então, houve uma divisão, houve um problema, e com essa situação ficou-se o reino do norte, Samaria, reino do sul, Jerusalém. Muito bem. Então, no sul,
alguns reis vieram antecederam a Ezequias. Reis que alguns não agiram conforme a vontade de Deus, outros agiram, outros tiraram as questões da idolatria e as questões dos ídolos, outros pioraram a situação, o antecessor dele pioraram, que mataram os seus filhos, apresentaram os seus filhos a Moloque, a deuses estrangeiros, entristecendo o Senhor. E quando chega Ezequias, ele não usa da mesma atividade que seu pai. Ele agora, temente ao Senhor, ele ajeita todo o reino, ele leva o povo a uma compreensão e começa a ter um reino abençoado, um reino, como a gente diz, feliz, sabendo que todo cuidado o Senhor estava dando. E aqui a palavra de Deus, onde nós lemos, agora vindo para essa porção da palavra, diz que no reinado, no 14º ano do reinado de Ezequias, há um rei que vai se levantar. Mas esse levante não é o primeiro. Anterior a isso, houve outros levantes da Síria contra Israel, né? Então, até levou o povo do norte. Mas a palavra de Deus diz que agora esse levante vem contra o sul. E esse levante é que a gente precisa agora, e eu quero ser bem direto nesta palavra, que o meu objetivo não é contar a história em si, com detalhe, mas aquilo que Deus falou ao meu coração para passar para a igreja. Porque nós temos que nos preparar para os níveis de guerra, entendermos níveis de guerra. Por não entendermos nível de guerra, não sabemos como agir a cada guerra que se levanta, a cada batalha. Glória a Deus que nós sabemos que a nossa vida não é só guerra, amém? A nossa vida não é só deserto, amém? Tem bonança, tem alegria, tem paz, mas acontece alguns de repente. E aconteceu esse de repente na vida de Ezequias. Ele soube que estava vindo contra ele Senaqueribe. Senaqueribe não era um cara qualquer, não. Era um cara poderoso. A nível humano, era um rei poderoso. E seus soldados também, uma multidão, eles eram tremendos, eles eram muito fortes na batalha, homens de guerra. E não brincavam na questão da guerra. Eles destruíam. E se você for estudar, você vai ver que a questão, como eles agiam com seus inimigos, não era fácil. Então, quando ele soube disso, houve uma certa preocupação. A palavra de Deus diz que vai haver uma preocupação, e isso é natural. Porque quando nós sabemos de algo que está para acontecer, isso nos traz o quê? Preocupação. Basta você saber que está para acontecer, já te preocupa. Então foi tudo normal. Ele sabendo que estava para acontecer, estava vindo Senaqueribe, o rei da Síria, então ele fez o seguinte, ele mandou que 3 representantes, Ezequias, rei de Judá, pede que 3 representantes vá ao encontro, né, com aquele comandante do campo, um homem bem também preparado, um homem de confiança do rei da Síria, Senaqueribe, e ele pediu para que fosse lá, nesse campo onde havia, diz assim, a lavagem de roupa. Aonde diz ali é o lugar do lavandeiro, está aqui, escrito aqui. E ali ele encontra o comandante de campo de Senaqueribe, e essas 3 pessoas que nós lembramos ali no versículo 3, que é o administrador do palácio de Ezequias, que é Eliaquim, o Fidilquia, o secretário Sebna e o arquivista real Joá. Então esses homens foram lá. E agora eles são afrontados. O que vai acontecer aqui é um nível de afronta. E a gente tem que perceber agora esse primeiro nível de afronta que vai ocorrer. Porque Senaqueribe, ele não manda uma informação direta, essa informação vai de forma indireta. O próprio comandante é que vai liberar a informação, não diretamente para Ezequias, mas para aquelas pessoas que o representam. Então, uma coisa eu tenho que aprender aqui, foi como Deus me direcionou para a palavra dessa manhã. A gente tem que se preparar para as situações das guerras e das afrontas que vêm de formas indiretas. E vai chegar em nós, e nós não está vindo direto daquela pessoa, mas está chegando a nós e está nos afetando. E a palavra não é fácil. E a palavra não foi de brincadeira. E ele logo quer colocar, abalar, né? O propósito de Senaqueribe é abalar a fé, é abalar o rei Ezequias, abalar o povo e levar injúrias e fazer difamação e afrontar o próprio Deus de Ezequias.
Porque ele vai dizer o seguinte: olha o que o texto vai falar aqui, e nós lemos, olha como é a afronta que ele traz. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. E parece que isso, que é tão distante, que aconteceu lá na vida de Ezequias, é tão presente e tão real nas nossas vidas hoje. Porque quando estamos sobre uma palavra, a Deus tem liberado palavra para esse lugar e Deus tem cumprido com a sua palavra. Deus tem curado, e Deus disse que ia curar, esse ano seria ano de céus abertos, que Deus ia trazer cura, ia trazer milagre. Agora, a semana, coisa de semana passada, Deus liberou uma palavra para nós, que esse semestre será um semestre de prosperidade na vida da igreja. E a gente toma essa palavra e a recebe, mas parece que a gente não entende que, de forma indireta, vamos ser abalados. E olha o que acontece. Quando ele recebe essas informações, quando essas três representantes recebem essa informação, e eles vão levar para o rei Ezequias essa informação, a informação é essa aqui. Você diz que tem estratégia, você diz que tem força. Olha só, ele está falando uma questão militar, mas traz para os dias de hoje. A Bíblia não se fala, os exemplos históricos da Bíblia não é para ficar no passado, é entender o que é prática para hoje. Vem cá, olha, vocês estão dizendo que vocês têm estratégia? Vocês estão confiando em Deus? Vocês estão confiando, né? O próprio Senhor me mandou aí e diz, olha, essas coisas Deus não vai fazer. E como é isso? Eu fico pensando como nós vamos proteger a nossa mente, proteger a nossa fé, se o que está vindo é de dentro. E é isso que eu quero colocar e já vou dar sequência para você entender onde eu quero chegar. Quando Ezequias recebe essa palavra, ele recebe essa palavra, toda essa informação que ele aqui, esses dois homens vão levar para Ezequias, é uma palavra direta, são próprias pessoas deles. Mas anterior, antes de que ele levasse a palavra para Ezequias, olha o que ele diz. Ele diz assim: olha pessoal, olha, nós vamos botar aqui. Não fala na questão hebraica, não. Não diz a linguagem nossa, não. Fala na linguagem de vocês que a gente entende. E a gente vai levar essa informação. Ele disse: não, eu vou falar na linguagem de vocês. Para que todo mundo entenda mesmo. Aí, como é isso hoje? Sabe que o Senhor colocou no meu coração? Às vezes Deus colocou uma palavra de confiança, porque quando ele estava orando, a palavra vai falar em Crônicas, ele vai dizer, o próprio rei Ezequiel vai dizer, não temas, tenha coragem, o Senhor, nosso Deus está conosco, ele vai travar essa batalha, ele diz, ele que luta as nossas batalhas, o nosso Deus está conosco e ele que trava as batalhas, não tema esse exército. Ele libera, quando ele soube, mexeu com ele, mas ele orou. Ele disse, não tema, povo, confia no Senhor. É o Senhor que vai lutar as nossas guerras. Então, eu quero colocar uma palavra a você nessa manhã. Confia no Senhor. É Deus que está lutando essa tua guerra, amado. A afronta vai vir, mas aí esses homens falaram, olha, não fala no hebraico. E o que significa isso hoje? Ele estava debaixo de uma palavra que Ezequias falou assim que soube. Eles foram nessa confiança. Recebe uma informação. Vem e traz, estão me acompanhando? Amém ou não amém? Eles trazem essa informação do comandante de campo de Senaqueribe e vai falar para Ezequias. Mas antes disso, tem pessoas escutando. Ele diz, fala na nossa linguagem. Para que todo mundo precisa saber disso? Fala na linguagem nossa e não na linguagem do povo. Eu falei, Senhor, o que significa isso para nós hoje? Porque se tu me deste essa palavra, eu quero entender o que tu quer falar. E sabe o que o Senhor falou? A palavra que Deus tem liberado para você, muitas vezes é dentro do ambiente. É da linguagem que você conhece que você vai ser atingido. Deus disse que você vai ser abençoado. Chega ali, o irmão diz, olha, eu não sei, né? Porque, olha, a luta está grande. O problema está grande. A linguagem hebraica. Então, você está entendendo? Eu vou repetir para você entender melhor. No momento que aqueles homens disseram, não fale na linguagem hebraica, na linguagem nossa. Fale na linguagem de vocês.
para que o povo não entenda essa linguagem, todo mundo vai entender. Mas o que ele está falando é algo negativo, algo que ia perturbar a alma deles. E aí, no nosso entendimento hoje, que Deus tem que você entender níveis de guerra. A linguagem que vai chegar, muitas vezes, está aí do teu lado. Às vezes, são pessoas que você conhece, não que você vai repreendê-la, não é isso. Você tem que entender níveis de afronta. Porque Deus falou, te curei. Aí a pessoa fala, você foi curada mesmo? Você está entendendo aqui qual é a linguagem hebraica aqui? É a linguagem do próprio povo. Isso vai acontecer mesmo? Deus falou que vai abrir a porta, vai prosperar. Ah, mas está tudo difícil, está vendo o que está acontecendo? Não é o mundo que está falando. São as pessoas, às vezes, do nosso lado. Por isso ele diz, não fala a linguagem hebraica. Fala a linguagem de vocês. Porque essa linguagem a gente entende e vai mexer com todo mundo que está escutando. Então, quando Deus tem falado que vai fazer, não deixa que ninguém roube a tua bênção. Você tem que mudar. Você tem que mudar a situação. Porque quando nós absorvemos a palavra, essa palavra ela vai alterar nosso emocional. Nós vamos ficar alterados. E quando nós estamos alterados no nosso emocional, se nós absorvemos essa palavra, sabe o que acontece? Mexe com o nosso emocional e muda o nosso pensamento, e porque você começa a falar, aí você começa a discutir, você começa a observar os detalhes, aí você fala, é mesmo, falou, é mesmo, concordou. Às vezes você não observa isso. A gente tem que ter cuidado, porque você está falando uma palavra negativa, uma palavra que Deus não liberou. Você mesmo saiu daqui na confiança. Oxa, que bênção. Irmão, não adianta a gente falar que culto foi bênção. Eu tenho que segurar a bênção. Eu tenho que estar com a bênção comigo. Porque eu sei que lutas vão vir. Eu sei que níveis de lutas vão vir. E você precisa entender esses níveis de afronta que está acontecendo contigo. Porque se você não entender o nível de afronta, vai acontecer o que aconteceu com o povo de Israel. E daqui a pouco o povo de Israel lá com Saul. E a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente observa o seguinte, Deus quer que você entenda isso. Entendendo isso, eu tomo cuidado, o cuidado com as minhas... hoje eu nem botei no computador. Eu tomo cuidado com a minha mente. Eu tomo cuidado com o que está acontecendo. Ele recebe a palavra, Ezequias recebe a palavra, ele vai orar. Mas antes disso, eu quero botar o texto aqui. O texto vai falar que quando ele vai falar, vamos no texto 11, no versículo 11, para você ver o que eu estou falando, está na palavra. Então ele aqui, Sebiná e Joá disseram ao comandante, por favor, fala com os teus servos em aramaico, eu falei em hebraico, né? Aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale em hebraico, né? Ele disse, fala em aramaico, não fala em hebraico. Hebraico é a nossa língua. Falei certo. Não fala a nossa linguagem, porque todo mundo vai entender, isso vai abalar todo mundo. Aí o comandante de campo de Senaqueribe vai dizer assim, pensam que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não os homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico, ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria, não deixe, olha aqui, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-lo a confiar no Senhor. Porque diz aqui, quando diz certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. No momento, isso não está aqui no texto de Isaías, mas lá em 2 Crônica está escrito que quando, eu vou repetir para você ir se estudando e vai fortalecendo mais a informação, quando ele soube, ele declarou, ele falou, ele liberou a palavra para o povo, não temas, tenha coragem, Senhor não vai permitir isso, ele vai lutar nossas batalhas, nada vai acontecer. E eles ficaram dentro da cidade, se cercaram, se protegeram, eles fecharam as pontes, mas o rei da Síria falou, vocês pensam que vocês já ir trancados vão segurar? Nós vamos colocar
escada, não vamos dar cerco. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Se vocês tiverem condições, aí que ele vai afrontar mesmo. Se vocês tiverem condições, eu vou botar aqui 2.000 cavalos aqui e ver se vocês têm gente. Porque se vocês não aceitarem o nosso acordo, vocês vão ter que comer a fezes de vocês e beber a urina de vocês. Olha o nível de afronta. Vocês estão confiando em Deus? Vocês, é tipo quando a gente fala a linguagem de hoje, vocês vão se ferrar. E parece que essa linguagem que eu coloquei, vocês vão se ferrar, que é tão nossa, parece que é isso que o inimigo tem feito hoje. Não confia, você vai se dar mal. Porque você vai acreditar, você vai ficar envergonhado diante das pessoas. Disse que foi curado. Disse que Jesus te curou. Às vezes a dor ainda está mexendo ali, mas não fala, está a dor aí, hein? Irmãos, quando Jesus me curou, antes de ver aquele pastor, eu falei isso, homem de Deus, né? Homem de Deus, que veio, nós trouxemos para os nossos 20 anos, mas o Senhor me curou antes dele chegar. Eu contei esse testemunho. E aí, eu fiz o teste, mas você sabe que eu sentia um pouquinho, mas eu sentia eu falar, poder no nome de Jesus, Jesus me curou. Aí eu fui pegar peso. Eu falei, Jesus me curou. Por isso eu fui para a ginástica. Eu falei, o que eu não podia fazer, eu vou fazer. Eu vou envergonhar esse demônio que está tentando abater a minha fé. Então, não deixe, entenda os níveis de ataque. Mas, na forma direta, você vai observar, ele fala tudo isso, mas Ezequias, entendendo o nível de ataque, penso eu assim, porque ele mostra na palavra, ele diz aqui no versículo 22, mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem, não lhe respondam. E a gente tem nível de guerra, esse é o primeiro, só os 2 que eu vou falar. A nível de guerra você não tem que falar nada. A nível de guerra você vai ter que ficar calado. A afronta está vindo, você fica calado. Você fica calado, em nome de Jesus. Então é muito importante que você observe isso que está sendo ensinado. Não responda. A pessoa disse, eu vou até aqui, vou botar o exemplo para os dias de hoje, para você entender. Jesus disse que te curou, aí a pessoa fala, rapaz, eu estou vendo que Jesus curou mesmo. Jesus vai abrir a porta, mas olha, a situação dos empregos está difícil. Sabe o que está acontecendo? Não responda. Não entre de acordo com essa palavra. Aqui é um aprendizado, não responda. Porque, olha, a questão está para mexer com o teu emocional. É por isso que as pessoas se abatem. Porque elas vão entrando de acordo com aquilo que não é a palavra de Deus. O Senhor já liberou, você confiou, fique na confiança. Mas o inimigo vai usar uma palavra contrária para dizer, não, você vai receber, não. Mas você já vai expulsar esse seu nome de Jesus hoje. Ele não respondeu. Há níveis de guerras que a gente não pode responder. Ele não falou nada. Ele vai agir certo. Mas antes, eu quero falar um detalhe aqui. Todo nível de guerra é para não responder? Não. Há nível de guerra que a gente precisa responder. E eu só vou dar essa base, que só ia dar uma base. Davi. Davi vai mostrar um exemplo lá, em 2 Samuel. A palavra de Deus disse aqui, né? Ele, em 1 Samuel 17, Davi vai mostrar. Nessa passagem de 1 Samuel, acontece um fato, que vocês conhecem. E eu só vou relembrar. Saul era rei, com seu exército, e houve um problema com os filisteus e eles tiveram que fazer uma guerra. Isso era comum naquela época. Eles foram para a batalha dentro dos ritos da guerra daquela época. Eles foram para um lado do vale e os filisteus do outro lado. Tudo estava indo correndo, tudo tranquilo. A guerra estava toda tranquila. De repente, chega um cidadão filisteu, um homem de quase 3 metros de altura, com toda a armadura que você imagina boa, capaz, um homem capaz na batalha. Lança, escudo, tudo, escudeiro, tudo. E ele libera uma palavra. Presta atenção nisso.
E ele libera uma palavra, ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, você quer dar continuidade aí? Quer a gente ler um pouquinho? Pode ir aqui, vai, 2, passa, vai passando, vai, aí. Tinha 6 côvados de um palmo de altura, vai, vamos. Ele usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 5.000 ciclos. Nas pernas usava caneleiras, olha o tipo de preparo desse homem. Tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. O escudeiro ia à sua frente. Mais um pouco. Golias parou e gritou, aqui que está pronto. Golias parou diante daquele povo de Israel e gritou a toda a tropa de Israel. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Presta atenção, a gente conhece esse texto, mas a gente às vezes não entende níveis de guerra. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês não são servos de Saul? Escolha um homem e envie a mim. Se ele puder lutar e vencer, seremos escravos dele. Contudo, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Mais um pouquinho. E Filisteu acreditou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mande um homem para lutar sozinho comigo. Ele fez um desafio. Agora o desafio foi direto. Que nível de desafio você às vezes recebe e você paralisou porque o desafio foi direto? Mas só que acontece que agora não vai ser como Ezequias fez no primeiro momento, do desafio, da afronta indireta que chegou através das pessoas que lhe informaram. Porque não foi Senaqueribe que falou direto com ele. Mas eu estou te mostrando, nesse exemplo, que nem sempre nós vamos ficar calados. Davi chega, escuta aqueles homens, porque há um medo, entrou um medo. Olha o que acontece quando a gente deixa que a palavra negativa entre na nossa mente. Mesmo sabendo que o Senhor é o Senhor das guerras, o Senhor das batalhas, Ele é vencedor invicto, como diz a música, Ele é um vencedor invicto, nunca perdeu uma batalha. Nós somos seus filhos, e o que Ele promete, Ele cumpre. Mas parece que a palavra nos derruba, e a palavra derrubou aquele povo de Israel, ao ponto que eles, vai o texto mais à frente, eles vão dizer assim, vê aquele homem, eles chegaram a falar, o texto mais à frente, ele diz, vocês estão vendo aquele homem? E já apavorado. Por quê? Porque ele, todo dia, de forma habitual, ele lançava uma palavra. E eles receberam a palavra. Quando a gente recebe a palavra que não vem de Deus, a nossa alma se abate. E a gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de buscar o Espírito Santo. E aí o sintoma é que você fica parado, você estagna, fica estagnado, não consegue fazer. A posição normal de que quem está bem é essa. Mesmo que você não tenha um ombro de... Você faz exercício, mas normalmente, independente de você anda assim. Mas quando está batido, você pode até ter o... Mas, o corpo cai. A expressão deles era de derrota. E Deus está dizendo, olha, não importa o nível de guerra, você tem que entender eles. Se ele vem de forma indireta, você precisa, muitas vezes, ficar calado, porque se a situação é interna, preste atenção no que eu estou dizendo, se a situação é interna, se a palavra que está sendo dada é interna, são dentro do nosso meio, porque quem trouxe uma palavra negativa não foi Senaqueribe direto, foi de forma indireta. Quem expressou foram os seus representantes. E aquilo ia mexer com eles. Ele disse, não fala, não repita. Mesmo eles escutando em hebraico, ninguém repetiu, porque eles não responderam. E quando você responde, você concorda, porque você vai ser convencido. Você está entendendo? Você vai acabar sendo convencido, porque o que está lá fora está sendo forte. O gigante lá fora é enorme mesmo. Não pense que é brincadeira. Então, não responda. Mas dependendo da situação, agora, para essa outra situação, ela era afronta direta. Na afronta direta eu preciso responder. Eu preciso ter um posicionamento. Davi mostrou o posicionamento.
Ele disse, olha, eu matei o urso-leão, não foi com a minha força. O texto diz, foi o Senhor que me ajudou. Olha o que ele falou, quando eles falaram assim, olha, tem alguém aí? Tem algum homem aí? Tem algum soldado aí desse lado? Eles esqueceram que era o servo de Deus, que Deus fez daquele povo. Mas aquele menino disse assim, essa palavra não vai entrar no meu coração, não. Em nome de Jesus, essa palavra que tem chegado não vai ficar no teu coração. Você vai tomar posse da vitória do Senhor. Você fala, Senhor, assim estou entendendo o que tu está mostrando através desse texto lá de Davi também. Eu tenho horas, se a afronta está vindo de fora, eu vou dizer, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que por isso ele teve vitória. Porque ele não deixou a alma ser abatida. Todo mundo estava abatido. Mas porque ele não recebeu aquela palavra negativa, aquela palavra de derrota, ele ficou com um exemplo. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:21, eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que lembrar dos feitos de Deus. Eu já venci essa batalha. Se eu estou noutra batalha, eu vou declarar a minha vitória. Se o meu irmão está dizendo, olha o que eu estou dizendo, pode muitos pastores não falarem isso, mas às vezes a gente tem que ter cuidado, é dentro da igreja, dentro do povo, que tenta desanimar, tenta tirar a nossa confiança. Você está no propósito e aí alguém dentro do povo vai falar a linguagem que você conhece. Por isso ele diz, não fala em hebraico, fala em aramaico, fala a linguagem aí. Porque dentro do povo mexe muito. Imagina você vai falar com uma pessoa que você confia, você acredita, e aí você diz, irmão, estou passando essa luta, mas eu creio, irmão, não, vai devagar. Vai devagar. Você pensa que isso não acontece? Acontece. Vai devagar, irmão. Teu sonho está muito grande. Está sonhando muito alto. Está pensando muito fora da curva. E quem diz que Deus mandou pensar dentro da curva? Deus diz que eu tenho que ter voo alto, voar como águia. Ah, irmão, começa a voar como águia. Deus prometeu, eu entendo que Deus me deu essa palavra, porque Ele disse que esse semestre será um semestre diferenciado para muitas pessoas aqui. Ou você toma posse disso, ou você vai ser abatido com uma palavra contrária. Mas se Deus falou que essa é a palavra para hoje, é que Deus diz, a palavra contrária não vai subsistir, não vai conseguir ficar firme na tua palavra, porque Deus vai arrancar essa palavra contrária. A palavra do Senhor vai mostrar para nós, já não quero ser longo, né? Eu tento ser breve com as minhas palavras, eu quero que fique no seu coração, mas a palavra de Deus diz que ele vai orar, voltando a Ezequias, ele vai orar. Ele mandou ninguém responder, mas ele vai orar. Ele vai orar, está o texto aqui. Vai falar, Ezequias vai colocar diante do Senhor toda essa situação. No versículo 14 diz, Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Porque essa segunda etapa foi Senaqueribe, que teve que sair para uma outra batalha, mas disse, não, peraí, leva essa carta para o rei Ezequias. Agora não era uma fala de um comandante de campo. Não era de forma indireta, era de forma direta. Quando eu escrevo uma carta para alguém, você vai falar, foi o pastor Alexandre que escreveu. Você vai dizer isso? Foi o pastor Alexandre que falou aqui nessa carta. Se eu mandei a carta para o Alan jamais vai falar, não, pastor, olha aqui, pastor Pedro, olha o que o pastor Alexandre falou para mim. Não foi eu que mandei? Então quem falou? Eu que falei. Quando ele escreve a carta, Senaqueribe está falando diretamente agora. Diretamente, a afronta é direta. E se a afronta é direta, eu preciso saber também como agir. Então ele pega essa carta, claro que ele ficou preocupado, olha o texto aqui. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e abriu diante do Senhor. Aí, irmãos, ele não ficou discutindo. Ele não deixou que a palavra entrasse e mexesse com ele. Abala. Mas eu não posso deixar que isso transforme os objetivos que Deus tem para a minha vida. Então, o que eu tenho que fazer com essa carta? O que você tem que fazer com isso que está acontecendo na tua mente? Pega esta carta e apresenta ao Senhor hoje. Diz, Senhor, está aqui, olha a afronta. Olha o que estão dizendo. Olha o que está vindo no meu pensamento. Olha o que está dizendo, eu não vou conseguir. Não vai chegar. Não vai dar solução. Não vai ter resposta. Parece que eles vão vencer. Não, Senhor, olha as afrontas. Eu confio em ti. Aí
O profeta Isaías, a palavra de Deus diz que o profeta Isaías, creia, está na palavra, eu só estou adiantando mais. O profeta Isaías, ele recebe a palavra do Senhor, porque ele ora também, e o Senhor traz uma palavra ao profeta Isaías. E diz que para ele não temer, não tema, porque o Senhor vai arrancar ele dali. Diz aqui, diga ao seu Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra ti, isso é o versículo 6 do 37. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada. Ele recebe uma resposta de Deus, ele recebe uma palavra do Senhor, mas vem logo uma outra sequência. Então, quando eu recebo a palavra de Deus e agi certo, eu não respondi, eu não tive uma palavra direta, eu não deixei entrar na minha mente, Deus me trouxe uma palavra, eu preciso ficar com ela. Mas não esqueça, o inimigo não vai parar, ele vai tentar o ataque direto. O ataque direto veio depois, esse ataque que eu falei veio depois dessa palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo o seguinte para nós, o inimigo pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que sair. Ele inventou por um caminho, por 7 caminhos vai ter que sair. Então ele afrontou diretamente, ele disse, Senhor, olha aqui a afronta. Aí o Senhor traz a resposta para ele. O Senhor traz a vitória para Ezequias. E o rei da Síria teve que sair, porque Deus mandou um anjo, e 185.000 pessoas morreram, daqueles soldados fortes. Irmão, não importa o nível de guerra, não importa o nível de demônio, Deus é maior. Proteja sua mente com o capacete da salvação. A gente pensa que capacete da salvação é só salvação. Capacete da salvação é blindagem. É para blindar a sua mente. Blinda a sua mente hoje. E tome posse daquilo que Deus tem para você. Se Deus falou, Ele vai agir conforme Ele falou. Mas você precisa que a palavra esteja em você e você esteja na palavra. Onde está isso, pastor? Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês, fica despreocupado. Mas o inimigo sabe disso, sabe o que ele faz? Ele tenta roubar essa palavra de vitória que Deus já colocou dentro de você. Mas hoje você está sendo blindado, está sendo guardado, porque Deus fará proeza na sua vida. Você tem que tomar posse. Você, não é 2025. Deus não liberou palavra 2025, porque 2025 Jesus, eu não sei o que Jesus vai fazer em 2025. A palavra é para esse ano. 2025 Deus tem novas coisas para nós se Ele não voltar. Porque se voltar, a gente vai estar no céu. Mas se Ele não voltar, Ele vai dar graça para nós vivermos. Você crê nisso? Porque você tem que dizer, não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Porque se o inimigo até dizer, você vai viver, será que você vai conseguir? Eu vou. Se é o inimigo que está falando, eu vou dizer, vou, porque Deus é comigo. Porque eu sei enfrentar leão, eu sei enfrentar urso e vou enfrentar essa palavra maligna. Em nome de Jesus, eu não morrerei. Ah, pastor, o senhor pode declarar isso? Posso por misericórdia do Senhor. Porque eu não estou confiando em cavalos, em homens. Eu estou confiando num Deus poderoso, que tem um objetivo conosco, que tem um propósito com você, que quer te abençoar, que quer ver o reino dele expandir. E você vai ter que tomar posse disso. No passado, Deus usou o profeta Isaías, desse tempo, porque o profeta era a boca de Deus. Era assim que Deus falava com os reis, com os sacerdotes, assim que Deus falava com o povo. Hoje, o Espírito Santo está aqui. Jesus já venceu todas as coisas. Ele deixou alguém para ser intercessor conosco, para te ajudar, para te acompanhar, para não deixar você desanimado, para te consolar, para te fortalecer, para te animar, para dizer, não temas, continua, estou contigo. Você vai vencer. Você vai vencer. Então eu preciso entendendo que existem níveis de afrontas, entendendo os níveis de afronta, os níveis de guerra. Entendo que tem hora que eu preciso ficar calado, tem hora que eu preciso ficar calado, quando estão as coisas muito próximas à realidade cristã e a palavra não está vindo de Deus. A palavra não está concordando com o que Deus falou comigo, então eu vou ficar calado. Eu não vou estar em guerra com meu irmão. Não vou entrar em guerra. É assim que Deus mandou falar, irmãos. Assim que eu entendi. Eu falei, Senhor, é isso que eu tenho que falar? O Senhor falou, é isso. Amém. Eu falo sempre, Senhor, o que tu coloca no meu coração, eu falo.
Então, você tem que entender. Agora, há nível de guerra que vem lá do inimigo mesmo, vem lá de Satanás, do inimigo mesmo, que vem com uma afronta de Golias, se aposentando, mostrando que é fortão. Olha só como eu sou. Ele não é nada diante do Senhor. O Senhor manda dizer a você, ele não é nada. Eu já pesei a cabeça de Satanás. Todo o poder me foi dado. Sou maior, candora mais, nos céus e na terra. E você precisa confiar no Senhor. E se nós confiarmos no Senhor, diante da luta, eu sei que eu tenho que fazer. Estou em luta. Eu vou pegar a carta. O Senhor está aqui, ó. Olha a fronta. Olha aqui, Senhor. Olha o que eu estou dizendo. Olha aqui, Senhor. Estão dizendo que tu não vai me abençoar, mas eu creio em ti. Olha a fronta. O Senhor vai mandar falar o Espírito Santo com você. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque se eles entraram por um caminho, vão ter que sair por 7. E a vitória vai ser sua. E Deus abençoa esse povo. Então, eu concluo dizendo o seguinte, deixa eu pegar minha anotação aqui. Mantenha a sua vida na presença do Senhor. Outra coisa que eu aprendo, quando as lutas surgirem, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deixe o Espírito Santo te orientar. Irmão, para um pouco. As pessoas não sabem nem orar. As pessoas oram, fala, depois acha que não tem mais falar, levanta, não tem mais nada para falar. Espera que o Espírito Santo vai falar contigo. É assim mesmo. Mas eu não sei ouvir. Fica calminho aí. Fica tranquilo. O Espírito Santo vai te dar uma direção. Fica um pouco parado. Fica ali sentado. Bota uma música e fica só. Não tem que falar nada. Fica esperando que o Espírito Santo vai trabalhando em você. Daqui a pouco ele vai te dar uma direção. É ele que nos orienta. Você acha que a direção que Deus deu lá a Davi foi assim, por acaso? Ele soube a arma que tinha que usar. Vocês sabem que eles usaram a armadura de Saul. Eles usaram a armadura que ele sabia usar. E Deus vai te dar a armadura, a armas que você sabe usar. A capacitação que você sabe usar. Então você não duvide da promessa. Não duvide. Entrou dúvida? Arranca ela hoje. Pega essa carta e diz, Senhor, aqui, ó. Eu não vou ficar com dúvida, não. Porque dúvida vai abater minha alma. Se abater minha alma, eu vou ser prejudicado. Blinde a sua mente com a palavra de Deus. A gente não está blindando a mente. As pessoas não estão mais lendo a palavra de Deus. Passa a semana toda, a gente tem nossas atividades, temos que fazer. Temos que fazer a nossa atividade, mas a gente esquece uma atividade que é primordial. É ter a palavra. Você precisa da palavra de Deus. Uma das razões que muitos cristãos se abatem é porque não leem a palavra. É através da palavra que é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. Você sabia, está lá em Efésios. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela vai movendo, ela vai trabalhando. Descanse no Senhor, pois o teu Deus é maior do que qualquer tipo de afronta. Sendo assim, você se surpreenderá com a bênção do Senhor e glorificará o seu santo nome. Eu quero que você fique em pé nesse momento e nós vamos orar.